a gente vai destacar um desses pensadores atuais que tenta refletir sobre alguns, né, desses problemas, que é o camaronês Achille Mbembe, que é filósofo, teórico político, historiador, intelectual e professor universitário. Ele é autor, entre outras obras, dos livros Necropolítica, de 2011, Crítica da Razão Negra, de 2013 e Políticas da Inimizade, de 2016. Ele investiga principalmente a história africana e temas como o pós-colonialismo dentro das ciências sociais e políticas. Das principais referências, né, dos principais pontos de partida para o Mbembe nas suas reflexões é o conceito de biopoder, que foi cunhado pelo Michel Foucault, um filósofo teórico social e professor francês, que definia o biopoder como uma forma de governo, uma forma de governar a vida, que começa ali no século XVII, quando começam a surgir instituições especializadas nisso, né, os hospitais, a preocupação com a saúde pública, com o controle de natalidade, com o fornecimento, né, a garantia de habitação para a população, as preocupações com relação à migração, né, tanto dentro das nações como de um país para o outro, preocupações de saneamento, saúde de modo geral. O biopoder teria dois eixos, né? Um dos eixos seria a disciplina, que está preocupada com o governo dos corpos individuais, né? Uma noção de adestramento dos corpos, e um outro eixo que é a biopolítica, o governo da população. Então, uma aplicação geral, uma regulação populacional. O objetivo dos dois eixos, né, o objetivo da biopolítica é criar corpos que sejam economicamente ativos, né, produtivos, e politicamente dóceis, né, que respeitem e que obedeçam aos poderes políticos. Antes do biopoder se estabelecer, o poder era exercido principalmente sobre a morte do governado. Então, aquela noção de que o soberano tinha direito de dispor da vida do súdito, né, de matar o súdito quando ele aprovesse. Agora, com a noção de biopoder, esse poder político é exercitado dentro da esfera da vida mesmo, né? Causar, gerir a vida da pessoa, decidir sobre, inclusive, a reprodução, etc., a saúde das pessoas. Segundo Mbembe, o conceito de biopoder do Foucault já não é mais suficiente para explicar as formas contemporâneas de dominação, de subjugação dos corpos, das pessoas, das populações. O Mbembe, então, acrescenta o conceito de necropolítica, um poder que cria zonas de morte, locais, situações, pessoas, em que a morte se torna o exercício supremo de dominação, pessoas que são mortas por ação dos seus governantes. A necropolítica, então, seria para o Mbembe mais do que o direito de matar, mas também o direito de expor as pessoas não só à morte física, mas à morte civil e social, que significa o quê? Perder poder sobre os próprios corpos, perder os direitos civis, perder até o estatuto de ser humano. É o direito do governante de escravizar e de impetrar outros tipos de violências políticas. E que essa necropolítica vai se expressar principalmente dentro da noção de um poder, né, de práticas de um poder que pode fazer, ou que bem entender, né, pode dispor especialmente sobre tipos desviantes, né, tipos considerados inúteis, tipos considerados não humanos. E com isso serve para justificar a morte desses corpos que estão fora da norma. Alguns exemplos que o Mbembe traz são o apartheid da África do Sul, em que você tem, como na imagem, aí, bebedouros para brancos, bebedouros para pessoas negras, e né, tem diferenciações políticas, diferenciações de uso dos espaços públicos. E outro exemplo também é a escravidão moderna, a escravidão que, mesmo né, muito tempo após a abolição oficial da escravatura, ainda acontece, ou com trabalhos literalmente trabalhos escravos, ou trabalhos que são praticamente escravidão. Então, são exemplos da necropolítica existindo no nosso período contemporâneo. E aí isso quando a gente fala desse direito do soberano de dispor sobre a vida e a morte de certos grupos, de justificar
a atuação como, né, uma força de morte, de destruição, de exceção de certos grupos, a necropolítica está muito amarrada, está muito vinculada ao racismo. Né? Raça e racismo se tornam, segundo o Mbembe, marcadores sociais, né? Categorias que criam hierarquias superiores, inferiores, uma marcação política que é disfarçada de discurso biológico. Ela é justificada biologicamente, né? Dizer que uma raça é assim, outra raça é assado, acaba justificando essa ação de dominação e de extermínio no campo da política. E isso vem de uma vontade de poder, né, entre aspas, que permitiu a uma narrativa dos colonizadores de constituir os corpos das pessoas e constituir o jeito que esses corpos poderiam se relacionar, né? Pensando aí nas práticas de colonização, da maneira como a Europa lidou tanto com a África quanto com as Américas, né? E a base dessa narrativa colonizadora é uma oposição entre sujeito e o outro, né? Então o sujeito é o europeu, é o branco, e o outro é todos aqueles que não são aquelas que não são europeus, né? Os indígenas, os negros, etc. E esse projeto de poder ele foi viabilizado pelo fato da narrativa ser unilateral, né? Só tem uma voz, só tem um lado nessa história. E é fundada numa história que, né, que vai caracterizar o outro como menos capaz, como impotente, como mais próximo dos animais, tendo uma natureza inferior. E aí você cria essas relações de hierarquização em que uns podem dominar os outros e há justificativas tanto biológicas e, no fundo, depois políticas para isso. Toda reafirmação de estereótipo racista vai impor, então, para o Mbembe os lugares que são destinados, por exemplo, aos negros e às negras. Numa ilustração, né, a vida dos escravos era, e né, no caso da escravidão contemporânea ainda é, completamente determinada pelos interesses dos senhores de escravos. Eles é que definiam o valor daquela vida, o que podia ser feito ou não com aquele tempo de vida. A humanidade dos escravos era diluída, né, dissolvida numa relação de mercadoria. Né? Os escravos pertenciam, eram objetos, eram posses dos senhores de escravo. Mas essa relação de poder, a necropolítica, as narrativas colonizadoras, o racismo, né, e essas relações de poder sobre a vida e sobre a morte das pessoas, é algo que tudo isso permanece vivo até hoje. E a crítica do Mbembe é uma proposta justamente de superar, de repensar e rever e abandonar essa maneira de fazer política, essa maneira de tratar corpos e pessoas.